todo mundo animadíssimo, todo mundo cheio de energia positiva para falar sobre concursos na área de redação e revisão de texto. Então, concursos aí afetos aos cargos de redator, revisor. Gente, eu vou começar mostrando para vocês uma mensagem que eu recebi hoje de uma aluna que passou em segundo lugar na LMG, ou seja, dentro das vagas, o resultado parece que saiu hoje. E aí eu quero contar só que ela é médica. Fala, mas como assim? Concurso de redator, revisor? E eu brinquei com ela agora. Eu falei, você não é o primeiro médico aprovado, a primeira médica, na verdade um outro médico aprovado no concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Isso já aconteceu e eu também tenho um aluno nutricionista que foi aprovado no último concurso. E aí, só compartilhar isso com vocês. Esse mês eu recebi duas mensagens bem legais da área de vocês, né? Porque cada área é uma. Então, eu vou compartilhar minha tela mesmo do WhatsApp. Espero que meu marido não me mande nada pornográfico neste pequeno ínterim de tempo, né? Por enquanto, ele só falou que horas que eu ia chegar, querendo ver o curso com você, que a gente estava estudando um curso juntos. Então, eu espero que nesse pequeno minuto não aconteça nada absurdo, senão eu fecho a tela rapidamente. Tô brincando. Mas aqui, ó, Ana Carolina, e ela me mandou hoje, falando da caminhada dela, né? E aí ela me mandou agora, gente, 17h05, ó. Não sei se você viu que saiu o resultado da análise dos recursos contra a correção da terceira etapa da LMG. Estou escrevendo para contar que passei para redator em segundo lugar, eram duas vagas, né? Obrigada pelo apoio e pela torcida. Sigo acompanhando o Instagram para continuar aprendendo com você e porque me divirto com seus stories. Gente, tem dia que eu não consigo fazer story tipo hoje, porque a vida real tava pesada demais. Enfim, e aí eu falei com ela assim, o dia que você quiser dar uma palavrinha com o pessoal da pós-graduação, ela falou, seu Flávio, não sei se vai fazer muito sentido, porque é uma aprovação um pouco atípica. Eu sou médica. E é isso, gente. Então temos médicos. Outro, aqui, ó, deixa eu ver se eu acho a mensagem dele, que está na nossa pós, foi o nosso aluno aí da pós, deixa eu ver se eu acho, Bruno. Ele até deixou um depoimento pra gente na pós aí. Nossa, gente, já sei como é que eu vou procurar. Redação. Ele é de redação. Ele deixou um depoimento na nossa pós há pouco tempo, eu não tô sabendo se o nome dele é Bruno. Por isso que eu não estava achando a mensagem. O nome do aluno é Marcos. Vou achar aqui o nome dele, porque Marcos mandou uma mensagem super, ultra, mega, ainda perguntando se podia colocar no grupo da pós. E eu tô assim, gente do céu, e eu não acho. Aqui, ó, Marcos, achei. Por isso que eu não estava enganada, né? Aqui, ó, ele mandou que foi nomeado, passou em primeiro lugar. Tá vendo? Essa prova dele, gente, estava dificílima. Foi uma prova, inclusive, do Sebrae, porque eu corrigi, ela estava muito difícil, tá? Então, ele passou aqui, ó, e perguntou se acha conveniente mandar um agradecimento lá no grupo da pós. Eu mandei um áudio aqui, ele tinha me mandado a classificação dele. É provável que não vai aparecer aqui, mas eu já tinha até baixado, tá, gente? Ele passou em primeiro, tinha me mandado um áudio aqui falando sobre isso. E ele mandou um grupo, um oizinho pro pessoal da pós aí, falando da jornada dele. Pensa, gente, você vê seu nome em primeiro lugar, é muito top, topíssimo, e eu fiquei muito feliz. Foram duas notícias do assunto que a gente está conversando hoje, que eu recebi esse mês. Foi o Max que passou em primeiro, a Ana que passou em segundo. Com certeza há outras histórias de sucesso que às vezes eu não fiquei sabendo, não compartilhei. Essas pessoas é porque tinham o meu contato, porque estavam, né, aí entrosados na nossa pós, então ficava mais fácil da gente bater um papo. Vamos falar um pouquinho, então, desses concursos de redator, revisor e como eles funcionam. Deixa eu só achar minha canetinha, que ele está aqui em algum lugar, já achei. Gente, hoje eu tô um pouquinho aqui esbaforida, que eu cheguei em cimíssima da hora da aula. Sabe que eu falo assim, não, cheguei, que bom. Que é aquela coisa, né? Nossa, meu dia já começou atordoado. Otávio, meu filho de 11 anos. Não quer ir à aula, não quer ir à aula, estou cansado, não dormi bem. Aí chora, aí faz manha, aí eu atraso, aí ele atrasa, aí eu brigo, aí eu respiro, não briga, calma, Flávia. Aí daí 10 minutos a Júlia liga, caçando um jaleco que tinha que lavar. Eu falei, gente, peraí, eu tive filho demais, tá muito complicado isso. Aí eu peguei e falei, você quer saber, eu vou sair, vou trabalhar em outro lugar, porque senão esse povo vai ficar meio, né, aí já vem pra cá que aí fica melhor.
Vamos lá. Então, na área de redação e revisão, vou começar mostrando para vocês quais os cargos que você de fato vai encontrar. Então, os cargos aqui, gente, de revisor, porque às vezes você procura redator revisor e aí tá lá assim, por exemplo, somente revisor. Eu vou te mostrar como é que essa busca deve ser feita, isso vai te ajudar a entender um pouco do processo. Então, cargo revisor, cargo de redator, cargo de pronunciamentos. Então, Flávia, o que eu vou ser? Eu vou ser redator de pronunciamento. Mas às vezes a área que vem escrita é a área de pronunciamento, vem escrito somente isso. Taquígrafo, então a taquigrafia é uma área extremamente afeta aí a redação e a revisão de texto. Geralmente nas provas de taquigrafia a gente tem um volume muito alto de questões de língua portuguesa, tá? Cargos de edição, alguns qualquer curso superior. Então no IPEA, por exemplo, para você concorrer à vaga de editor, você poderia ser formado em qualquer curso superior. E o padrãozão que é redator, revisor. Mas você vai perceber que esse nome aqui, ó, é o que menos aparece e esse que eu botei no topo, que é o de revisor, é o que mais aparece. Mas todos esses daqui aparecem. E quando de uma busca por vagas em concursos públicos, você tem que saber esses nomes, senão você acaba não achando o concurso que você está procurando ou uma área adequada aí à sua jornada, tá? Vamos falar de onde esses concursos geralmente ocorrem. Então, vamos começar aqui do que tem mais potencial. As câmaras municipais, os concursos legislativos, de uma maneira geral, que são esses 4 aqui, ó, são os que mais apresentam vagas de redação, revisão e pronunciamento, tá? Então, quando a gente pensa assim, vou estudar para um cargo de redator, revisor, as melhores oportunidades são nas carreiras legislativas, tá? Você vai ter que estudar o regimento interno do órgão, o básico, né, gente? Vai ter que estudar alguma coisa relacionada ao poder legislativo, isso aí é óbvio, além do português. Então, nas câmaras municipais, como agora, por exemplo, houve o concurso de redator revisor da Câmara Municipal de Belo Horizonte, um concurso super bom, com um salário super bacana, salário acima de R$8.000, 6 horas, né? Então, muito bom. Concursos da Assembleia. Câmara Municipal de Minas, por exemplo, tinha que ser formada em letras. Alguns concursos vão permitir áreas correlacionadas, tipo assim, letras, direito, geralmente. TJ Minas, quando houve vaga para redator revisor, podia ser formado em letras, podia ser formado em direito. E alguns outros vão expandir para comunicação, jornalismo, letras, direito, e outros vão expandir muito, como a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em que a Ana Carolina, que eu comecei o nosso encontro de hoje mostrando a mensagem, foi aprovada em segundo lugar, isto é, dentro das vagas, porque eram 2 vagas, e ela é médica, e concorreu à vaga de redator, revisor. E eu acho legal, gente, porque é mérito dela. As provas foram dificílimas, muitas fases, um concurso que durou mais de um ano, então mérito total dela. Bom, Câmara dos Deputados, que também está dentro da seara legislativa, só que com salário acima de 20 mil. Senado também salário acima de 20 mil. Então nós vamos ter aqui, ó, nas câmaras municipais, salário entre 5 e 10 mil, beleza? Nas assembleias, um salário geralmente entre 10 e 15 mil. Assembleia, por exemplo, 11 mil, né? Câmara dos Deputados, mais de 20 mil, Senado, mais de 20 mil, porque você também tem que pensar assim, ok, aqui é só uma vaga. Redator, muitas vezes você vai ter uma vaga só, tá? Vou colocar aqui, ó. Então, esses daqui são os mais tops que a gente tem. IPEA também foi mais de 20 mil, tá? A vaga que tinha lá era para editor, mas o concurso trouxe mais da metade da prova com questões apenas de língua portuguesa. Bom, você tem vários cargos de revisor, especialmente em universidades federais. Vou te mostrar isso. A UFMG aqui já cobrou, o FRJ, o FGO, o FRS. Então você tem várias oportunidades aí de revisor de texto nas universidades federais. E o mesmo acontece nos conselhos, tanto nos conselhos regionais quanto nos conselhos federais.
Salários, gente, um pouco mais tímidos, tanto nas universidades quanto nos conselhos, salários entre 5 e 10 mil. Ô Flávia, e tribunais e ministérios não costumam ter vagas para redator, revisor? São poucas. Então, por exemplo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais teve uma vaga de redator, revisor, mas a cada 10 concursos aparece uma. Ministério Público, que foi até um concurso que eu tô lá, nesse concurso em 6º lugar, não sei se vai chamar, talvez, pode ser que sim, pode ser que não. Então, o Ministério Público de Minas Gerais também, a gente tem lá cargo de redator revisor. O último foi em 2012 e aí teve outra prova em 2022 ou 2023, eu acho, tá? Então a gente tem 2023, tá? Então a gente tem ali essas lógicas com muito espaço nessas vagas, mas aparecem vagas também, ó. Há vagas em tribunais, você tem que ficar acompanhando, e ministérios. Toda vez que sai uma vaga que é aderente à nossa pós, a gente posta lá para vocês, né? Vai que o menino tá ali estudando, aproveita para poder passar. Há vagas em tribunais e ministérios. O do Marcos, por exemplo, eu lembrei agora porque é ministério. E a prova, gente, estava dificílima. A prova dele estava muito difícil. Mas é isso, passou em primeiro, um orgulho total, e o negócio é estudar. Então você já sabe que você vai ter possibilidade de redator revisor em várias áreas. Claro que se você é formado em letras, isso aumenta um pouquinho o seu leque, mas em geral, principalmente nos concursos com maiores salários, costuma ser qualquer curso superior, beleza? Então, nesse caso aqui, costuma ser qualquer curso superior, né? Pode continuar estudando aí se você tem uma afinidade com a língua portuguesa e acha que essa é uma opção interessante para você. Eu trouxe algumas opções previstas para 2024. Inclusive, esse daqui, se sair, eu vou fazer, tá? Assembleia Legislativa de Pernambuco, porque Pernambuco é top, gente. Moraria lá total. Pensa, gente, você morar perto de, sei lá, Fernando de Noronha? Perto de, como é que chama? Maragogi eu sei que como é que chama, gente? Alagoas, tá? Mas é pertinho. Você transitar por Pernambuco e Alagoas é muito fácil. Vai morar perto de Carneiros? Carneiros está lá em Pernambuco, então você tem vou morar em Tamandaré, trabalhar home, quem sabe, né, gente? Bom, então você tem a Assembleia Legislativa de Goiás, que há previsão de vaga para redator revisor, pode sair ou não, salários perto dos 12 mil, esse 29 aqui acaba sendo para procurador, né? A nossa profissão, infelizmente, não é tão valorizada assim, não. A vaga para aqui, a gente vai como agente analista legislativo, né? Salário perto de 11 mil, no último concurso já foi mais ou menos isso. E a Assembleia Legislativa do Amazonas também, salário ali na casa dos 11 mil. São os 3 próximos concursos com possibilidade de vaga para redator revisor. Aí só saindo. Ah, Flávia, outro dia alguém me mandou, no TSE tem vaga para redator revisor? Não tem. No cargo de analista judiciário, área judiciária, que você tem que ser formado em direito, são 50 questões de português. Então é claro que quem tem um bom conhecimento em língua portuguesa leva alguma vantagem aí, mas a gente não tem especificamente esse cargo, tá? Bom, núcleo de disciplinas básicas para essas carreiras de redator revisor. Geralmente, gente, o português vai ocupar o mínimo de 50% da sua prova. Então, geralmente, você vai ter pelo menos metade da prova é língua portuguesa. Isso aí, para quem já está estudando há bastante tempo, é bem legal, porque é uma matéria só para você dar conta. É lógico, português é muita coisa, é grande e tal, mas é uma matéria só para você dar conta, tá? Bom, a BNT é a segunda matéria que mais aparece nesses concursos. Então, geralmente, você vai ter as normas da BNT cobradas nesses concursos. Inclusive, na nossa pós, nós inserimos aí esse módulo, é um módulo extra, não tem atividade avaliativa, ele vai ser gravado ainda no primeiro semestre, né? A gente está aguardando a liberação da Arnaldo, mas ele já foi aprovado. No nosso primeiro encontro, a gente conversou sobre isso. Então, no primeiro semestre, a gente vai ter a BNT e no segundo semestre, como módulo extra, aí nós vamos ter o módulo de inteligência artificial, tá? Bom, técnica legislativa é
a terceira matéria mais cobrada em concursos de redator, revisor, pronunciamento, todos esses aí. E técnica legislativa faz muito sentido, gente, porque grande parte desses concursos são ali pertinentes às áreas legislativas, são as câmaras, as assembleias. Então a gente sabe que ali a revisão de lei é a base desse trabalho, desse ofício. Bom, literatura também aparece. Por exemplo, literatura apareceu no Senado, literatura apareceu na Câmara dos Deputados. Foram 10 questões, tá? No Senado, 10 questões na Câmara dos Deputados. Então, literatura também aparece. Ah, Flávia, mas é a matéria mais comum? Não, essas 3 aqui são as mais comuns. Literatura apareceu no Senado e apareceu na Câmara dos Deputados. E não estava fácil não, tá, gente? Estava uma literatura bem pesada. Inclusive, no nosso módulo de literatura na pós, que também é um módulo extra, eu corrigi todas as 10 questões que foram cobradas na prova do Senado. Foram elaboradas pela Fundação Getúlio Vargas e vocês vão ver que são questões bem pesadas, tá? E a literatura cobrada, logicamente, privilegiou a literatura nacional. Mas o edital, ele trazia tanto literatura brasileira como literatura estrangeira, né? O menino tinha que amar um Otto Carpo lá e ficar no Otto Carpo 4 livros enormes para dar conta dessa literatura que foi cobrada na Câmara e no Senado. Edição de texto foi cobrado no concurso do IPEA, que é um instituto de pesquisa, então faz todo sentido. A matéria de edição de texto que foi cobrado no IPEA, ela estava exatamente igual à matéria de edição de texto que está dentro da nossa pós. Então isso aqui foi visto na nossa pós, isso aqui foi visto, isso aqui foi visto, isso aqui a gente vai implementar. E outro módulo que a gente acha que tem que colocar na pós, e nós vamos nos organizar para isso, vai ser esse módulo de técnica legislativa, porque eu acho que ele vai expandir muito as possibilidades de vocês para outros concursos. Igual eu falei, a gente vai, no segundo semestre, eu pensei da gente colocar inteligência artificial, mas se for pensando em concurso, e depois a gente pode fazer até uma enquete com os alunos da pós, se for pensando em concurso, talvez seja melhor a gente colocar técnica legislativa, tá, gente? Porque essa matéria tem mais aderência em concurso. Inteligência artificial acho que é importante para o nosso uso prático, né? Como se valer da inteligência artificial para poder seguir melhor na profissão, tanto de redação quanto de revisão. Lembrando que nenhuma inteligência artificial vai substituir o profissional de redação e nem o profissional de revisão, isso é claro que não. Bom, as outras matérias mais comuns nesses certames, direito administrativo, normalmente são noções de direito administrativo. Direito constitucional, normalmente são noções, administração pública. Mas cada caso é um caso. Por exemplo, na prova que eu fiz do Ministério Público, tá? No conjunto da prova eram 60 questões. Então, nós tivemos 30 questões de português, 50%, eram 10 mais 20, 10 na prova geral e 20 como área específica, e 30 questões de outras matérias. Aí, nas outras matérias deste concurso, por exemplo, eles cobraram ética no serviço público, cobraram administração pública, direito constitucional, direito administrativo e o Ministério Público, né, o regimento interno do Ministério Público. Então, todos os documentos ali pertinentes à esfera do Ministério Público. Então, foram 5 matérias, além da matéria base, que foi português, e caiu a BNT também, tá? Não caiu técnica legislativa, foi português, caiu edição. Beleza? Então, por exemplo, no MP, que foi um concurso que eu tô pensando assim, que tá fresquinho na minha cabeça, a gente teve português, ABNT e edição. Isso daqui era considerada matéria específica do concurso. E eram 30 questões, 50% da prova. Do outro lado, a gente já teve mais um monte de matéria. Então, a gente tinha a legislação pertinente ao Ministério Público de Minas Gerais, a gente tinha ética no serviço público, direito administrativo, direito constitucional e fundamentos da administração pública.
Beleza, um pouquinho de questão de cada coisa, mas era o que tinha para o momento. Então, cada prova vai ser de um jeito. Isso aqui varia de acordo com o seu concurso. Aqui eu peguei o que é mais comum. Por exemplo, ética no serviço público, gente, não é comum, tá? Mas aparece em um concurso ou outro. Por exemplo, no caso do Tribunal de Justiça de Minas, aí você tem ali, de repente, só a legislação interna do Tribunal de Justiça, você tinha um pouquinho de direito civil, um pouquinho de processo civil, então cada concurso é um flash. IPEA, por exemplo, que caiu no IPEA, edição de texto, português até falar chega, aí tinha, por exemplo, políticas públicas, orçamento público, outras matérias. Cada concurso um flash, né? Então, nesse caso, é você ter uma noção de núcleo básico, e no seu caso, o núcleo básico, 50% da prova já é português. Geralmente, gente, a BNT vem considerando como conteúdo de língua portuguesa, então ele vai estar dentro desses 50%, tá? Edição de texto normalmente vem considerado como disciplina à parte, mas, por exemplo, o MP não era à parte. Portuguesa, BNT e edição era tudo um bloco só. No IPEA era separado. Então, cada concurso é um flash, você tem que olhar direitinho. Bom, o que eu quero compartilhar com vocês? Deixa eu te mostrar aqui como é que você procura. Eu vou colocar redator, depois eu vou te mostrar aqui. A melhor busca não vai ser esse. Só para você ver tudo e a diferença que dá. A melhor forma de você entender o que eu gosto muito de procurar no PCI, tá? Eu acho fácil. Flávia, você não gosta do estratégia? Adoro. Você não gosta do GRAM? Adoro. Você não gosta de direção? Adoro. Mas para concurso de redator revisor, aqui eu consigo ter uma visão melhor do último ano e de quem elaborou a banca. Então isso aqui para mim acaba fazendo um pouquinho mais de sentido. Você tem que usar a ferramenta que você achar que é mais legal. Aqui eu tô te mostrando o que eu uso e aí você pode pensar nisso. Aqui eu coloquei redator revisor, tá vendo? O último da Assembleia, a prova já está disponível, a banca foi a FUMARC. Aqui, ó, 2018, Consulplan, Câmara de Juiz de Fora, Câmara de Betim. Aqui o último da Assembleia. E sabe por que só apareceu um pouquinho? Porque eu coloquei redator revisor. Por isso que eu tô falando que o jeito de buscar faz muita diferença. Agora, olha aqui, ó, eu vou pesquisar revisor, que é o que mais aparece, tá? Olha o que a gente tem de revisor, páginas e páginas, que às vezes o menino fala assim, nossa, é muito pouco. Ó, revisor judiciário, essa prova aqui, ó, podia ser formada em Direito e Letras, e foi uma prova bem interessante. Na segunda fase dessa prova, que era um projeto de lei, a correção foi bem detalhada, foi um concurso de 2022, então ele vai demorar ainda a acontecer, mas você tem outros, ó. Olha esse daqui de analista judiciário, salário mais de 20 mil. Tá? Então, qualquer curso superior nesse cargo aqui, ó. E aí, TJ, Rondônia, Câmara do Rio, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e aí você vai, ó, Assembleia Legislativa do Espírito Santo, vai todas, universidade, aqui é a banca, tá? Vou chegar em algumas universidades, só para vocês terem uma ideia de que a gente tem muitas universidades que fazem também concursos de revisor. Então aqui, ó, Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina, Universidade Federal de Minas, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal, que eu nem sei qual que é essa daqui, mas enfim, é uma, né? E aqui você tem mais 4 páginas de concursos de revisor de texto, muitos já vencendo, tá? E aí você vai acompanhando, você pode pegar essas provas, ter uma noção de banca, que isso aí vai variando, beleza? Aqui, ó, 4 páginas aqui. Ô Flávia, revisor de Braille, aí é diferente, você vai ter que ter essa habilidade mais específica, né? Mas você tem outros aqui, ó, Instituto Federal de Minas Gerais, aqui, ó, Instituto Federal do Rio de Janeiro, Ceará, Instituto Federal de Santa Catarina, porque às vezes a gente fica ali nos concursos de Assembleia, claro que a Assembleia paga mais do que o Instituto Federal, tá, gente? Então você tem que pensar o que você quer. Esse daqui, ó, tá previsto agora, tá vendo, ó? Assembleia Legislativa de Goiás. A última banca foi a IADS. De repente, se você estiver pensando nesse concurso, já dá uma olhadinha. Ainda a gente não tem uma definição de banca, mas é um concurso que está previsto com vaga. E lá o cargo chamava
revisor ortográfico. Aqui, taquígrafo, ó, Assembleia Legislativa de Goiás também saiu com esse cargo. Aí, ó, aqui técnico de gestão administrativa, Maranhão, só podia ser formado em letras, 2023, 2022 aqui. E vai olhando, muitos aqui já vencendo. Então aqui você tinha uma infinidade, mas ainda vou te mostrar que não é só isso. Agora eu vou redator, porque tem lugar que vem redator. Alguns aparecem repetidos, mas outros não. É porque eram específicos de o quê? Redator. Tipo, esse daqui da Assembleia está repetido. Mas outros tantos não, porque o cargo era redator só, não era redator revisor. Ó, editor e redator jornalístico. Aí você tem que olhar as prerrogativas de formação. E aqui, ó, em vez de redator, várias instituições colocam, em vez de revisor, colocam redator, mas é mais ou menos a mesma coisa aí, ó. Tribunal de Contas, ó, redator de acórdão e correspondência de Minas Gerais. Esse daqui podia sair de novo, hein, gente? Esse daqui eu faria também, que é no meu estado, com certeza paga bem. Tribunal de Contas, tudo paga bem. Se o último foi 2007, tem uma chance, né? Redator de ata. Então você tem aí muitas, redator de notícias, redator de plenário, porque a gente já falou que tem muito a ver com essas técnicas legislativas. Então aqui, ó, 2 páginas de concursos de redator para a gente olhar, o redator bilíngue, e aí você vai pensando nas possibilidades que você tem. Geralmente, quando vem repórter, editor de jornalismo, costuma ter formação específica na área de jornalismo ou em áreas afins, mas vale a pena você já pensar no que você quer. Mas vou te mostrar mais, ó. Além desses daqui, vamos lá para o pronunciamento, porque às vezes a gente não pesquisa assim, e aí não acha todos os concursos. Ó, consultoria e redação de pronunciamento, 2014. Esse concurso foi top, gente. Então esse daqui foi específico para quem era formado em letras, salvo engano, tá? Porque 2014 já posso ter esquecido, mas foi uma prova bem difícil também. Então, pronunciamento, se eu colocar um Szinho, é capaz de aparecer do Senado, que era pronunciamentos. Aqui, olha como é que às vezes um S, e eu quero te ensinar a buscar exatamente porque às vezes você tá achando que não tem concurso nenhum, ó. Então, consultor legislativo Senado, 2 vagas, ó, 2 cargos, tá? Tanto assessoramento legislativo, o salário era diferente, tá? E consultor legislativo. Os 2 cargos eram afetos aí à sua área. Você também pode se candidatar a editor. Vou te mostrar aqui, provavelmente vai aparecer o IPEA e outros. Esses daqui, muitos, você tem que ser formado em qualquer curso superior. Então, ó, editor roteirista, o de imagens não, tá, gente? Costuma ser específico, tá? Mas editor aqui, ó, esses cargos aqui, ó, como no CREMESP, São Paulo, editor aqui, os que estão específicos jornalismo, provavelmente você não vai conseguir, o de imagem também não. Mas o editor de publicações, normalmente qualquer curso superior, como foi no concurso do IPEA. Aqui, ó, editor de publicação geral, tá vendo? Editor de texto. Então, aí você vai olhando aqueles concursos que fazem mais sentido para você e que se ajustam às suas, vamos dizer assim, possibilidades, tanto de formação quanto de realização pessoal. Porque uma coisa que eu falo é o seguinte, você tem que tentar juntar isso aí, a formação e a realização pessoal. O núcleo principal é o português. Todos esses concursos vão ter como base 50% da prova língua portuguesa. E normalmente vão ser provas de português um pouco mais complicadas, um pouco mais densas. Justo, né, gente? Justíssimo, na verdade. Mas aí, assim, a minha ideia era trazer para vocês. Primeiro, tem gente que fala assim, tem pouco concurso de redator e revisor, tem pouca vaga. Eu acho que pouco concurso não é a verdade, tem pouca vaga. Normalmente, os concursos de área específica, isso não vai acontecer apenas com cargo de redator, ou de revisor, ou de pronunciamento. Todos os concursos de área específica, biblioteconomista, sei lá,
coloca outros aí, médico, sei lá, cardiologista, ortodontista, uma vaga só. Então, geralmente nesses concursos, nós teremos realmente uma vaga só, 2 vagas, e isso é a realidade do concurso, mas você só precisa de uma, então não tem que ficar preocupado e nem intimidado por isso, porque as pessoas passam, né? Ó, já vimos aqui o Marcos que foi aprovado, vimos a Ana e outros tantos que o Rafael, que é professor de vocês na pós de História da Língua Portuguesa, trabalhava conosco como corretor, nos abandonou porque passou no último concurso da Câmara Municipal de Belo Horizonte. E aí, gente, é isso. E o Rafael, por exemplo, era concurso de uma vaga, eu acho que ele estava em 4º ou 5º, foi chamado. Então, também não é pra gente ficar, às vezes, desesperado. O que eu acho que é legal é você fazer um projeto. O que é o seu projeto? Ah, eu tô fazendo essa pós. Eu tenho prerrogativas na iniciativa privada, como vimos na aula passada, e tenho prerrogativas também no setor público. Não, Flávia, mas eu vou continuar fazendo concurso na minha área. Sou do direito, por exemplo, e vou preferir fazer analista judiciário porque são mais vagas. Claro, né, gente? Então, cada um dentro da sua realidade. Não, Flávia, eu na verdade, eu já fiz um concurso e aqui a minha possibilidade é de melhorar a minha carreira. É isso, cada um vai ter uma realidade e uma necessidade nesse momento. O importante é vocês entenderem o seguinte: existem possibilidades na administração pública para você que está se esforçando e estudando muito em relação à língua portuguesa, porque a gente sabe, né, que tem ali vários tipos de concursos que são mais aderentes à sua realidade. Então, gente, essa era a nossa conversa de hoje e eu vou tirar as dúvidas de vocês na sequência. Vou me despedir aqui do pessoal que vai ficar somente no online, vou ficar ao vivo aqui com vocês tirando as dúvidas.